Mais de 3 milhões de arquivos do caso Epstein foram divulgados recentemente. A liberação desse material fez com que a discussão voltasse com força na internet. Diversos nomes de figuras muito influentes constam nesses arquivos, como Donald Trump, Bill Gates e Elon Musk. Os documentos também mencionam lideranças brasileiras, incluindo referências a Lula e Jair Bolsonaro em contextos periféricos. Mas o que foi revelado nesses arquivos? Fica até o final que você vai entender do que se trata. Antes da gente avançar, vou fazer um breve resumo do caso, principalmente para quem ainda está chegando agora e não acompanhou tudo desde o início. Jeffrey Epstein era um financista que, ao longo de muitos anos, construiu uma rede de influência envolvendo empresários, políticos e figuras públicas de alto escalão. Ele circulava em ambientes exclusivos, tinha acesso a pessoas poderosas e mantinha propriedades em diferentes partes do mundo. Esse acesso foi parte central de como o esquema conseguiu operar por tanto tempo. As primeiras denúncias surgiram no começo dos anos 2000. Em 2008, Epstein foi julgado e condenado por crimes sexuais envolvendo uma menor de idade. Apesar da gravidade do caso, recebeu uma pena considerada branda, 18 meses de prisão, dos quais cumpriu cerca de 13 meses. Esta pena foi resultado de um acordo de Epstein com a justiça que reduziu as acusações, evitou um julgamento federal e blindou possíveis envolvidos. Na prática, isso permitiu que ele deixasse a prisão rapidamente e retomasse sua vida com poucas restrições. Após cumprir essa pena, Epstein voltou a circular livremente em ambientes de poder. Manteve suas propriedades, sua rede de contatos e sua influência. Durante anos, o caso permaneceu em segundo plano, apesar das críticas e da insatisfação das vítimas. Nada indicava naquele momento que ele voltaria a enfrentar a justiça de forma efetiva. Com o passar do tempo, novas vítimas começaram a se manifestar. Os relatos apontavam um padrão de aliciamento de meninas adolescentes, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Ficou claro que os abusos não eram episódios isolados, mas parte de uma estrutura organizada. Em 2019, Epstein foi preso novamente, agora sob acusações federais de tráfico sexual de menores. A expectativa era que o caso finalmente chegasse a um novo julgamento. Pouco tempo depois, ele foi encontrado morto em sua cela, em um caso oficialmente registrado como suicídio. Ainda assim, falhas na vigilância e inconsistências nos procedimentos levantaram dúvidas sobre a real causa da sua morte. A partir daí, o processo criminal foi encerrado. Mas a história não terminou ali. Processos civis seguiram em andamento, documentos começaram a ser analisados e o caso passou a revelar um alcance muito maior do que se imaginava inicialmente. Após a morte de Jeffrey Epstein em 2019, as pessoas passaram a questionar qual era a relação real entre Epstein e seus amigos, e se essas relações iam além de simples convivência social. Fotos antigas, registros de viagens e encontros começaram a circular novamente. Nomes de empresários, políticos e figuras públicas passaram a ser associados ao caso. A pergunta central era objetiva: quem sabia de que e até que ponto essas pessoas estavam envolvidas? Ao mesmo tempo, todos os eletrônicos de Epstein foram confiscados pelas autoridades: celulares, computadores, discos rígidos e contas de e-mail. Esse material revelou um grande volume de comunicações, incluindo trocas frequentes com pessoas influentes. Esses e-mails se tornaram um dos principais focos das investigações posteriores. Foi a partir daí que o termo Epstein Files passou a ser utilizado com mais frequência. O termo se referia a milhares de registros apreendidos pelas autoridades e mantidos sob sigilo judicial. Com isso, cresceu a pressão pública para que esse material fosse divulgado. Nesse contexto, o nome de Donald Trump passou a ser citado com mais frequência. Trump aparecia em registros antigos ao lado de Epstein e foi questionado sobre a natureza dessa relação. Em resposta, afirmou não ter conhecimento sobre as festas promovidas por Epstein, nem sobre quaisquer crimes cometidos em sua ilha. Durante o período eleitoral, a cobrança pública se concentrou em uma promessa: a liberação dos Epstein Files. Com a eleição de Trump, parte dessa pressão foi atendida. Após assumir o cargo, ele autorizou a liberação de uma primeira parte dos Epstein Files.
mas o material divulgado foi considerado limitado, com muitas informações censuradas. A reação pública foi imediata e marcada por insatisfação. Diante disso, uma nova liberação ocorreu posteriormente, trazendo mais documentos, ainda de forma parcial. Mesmo assim, a cobrança continuou, até que uma liberação mais recente e mais ampla voltou a gerar questionamentos. Entre os pontos que mais chamaram a atenção nos documentos divulgados está o volume de citações ao nome de Donald Trump. Segundo análises iniciais do material, Trump é mencionado centenas de vezes em registros de contato e trocas de comunicação. Essas citações incluem referências a encontros, convites e interações sociais ao longo dos anos. Até o momento, não há condenação judicial relacionada a essas menções, mas a frequência do nome nos registros reativou questionamentos públicos. Outro nome que voltou ao debate foi o de Bill Clinton. Entre as imagens divulgadas, circulam registros realizados em eventos sociais promovidos por Epstein. Em algumas dessas fotos, Clinton aparece próximo de garotas presentes nas festas organizadas por Epstein. Essas imagens passaram a ser amplamente compartilhadas após a liberação dos arquivos. Também surgiram menções envolvendo Bill Gates. Entre os documentos divulgados, há referência a um e-mail atribuído a Epstein no qual ele afirma que Gates teria contraído DST após encontros com garotas russas em eventos sociais e que teria infectado sua esposa. No mesmo registro, Epstein escreve que teria se arrependido de ajudar Gates com medicamentos, alegando que isso teria ido contra sua própria moral. No caso de Elon Musk, os arquivos incluem trocas de e-mails que indicam tentativas de aproximação e convites para encontros. Musk declarou publicamente que o único encontro presencial entre os dois ocorreu em Manhattan e teria durado cerca de 30 minutos. Segundo ele, houve convites para visitar a ilha de Epstein, mas afirmou que sempre recusou. No entanto, entre as mensagens divulgadas, há um e-mail atribuído a Musk perguntando a Epstein em qual data ocorreria a festa mais selvagem na ilha. A divulgação dessa mensagem gerou debate, pois o conteúdo foi interpretado por parte do público como um indicativo de interesse em participar de um evento. Musk manteve a posição de que seu contato com Epstein foi limitado e negou qualquer envolvimento nas atividades investigadas. Entre os nomes mencionados nos arquivos, também aparece o nome de Jair Bolsonaro. As referências surgem em trocas de e-mails de terceiros, sem confirmação de participação direta em atividades criminosas ligadas ao caso. Um dos registros que chamou a atenção foi uma mensagem enviada a Epstein no dia em que Bolsonaro sofreu o atentado à faca durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo o conteúdo divulgado, a resposta atribuída a Epstein teria sido: "Antes ele do que eu". O contexto dessa frase não é detalhado nos documentos tornados públicos. Ainda assim, a menção ao episódio gerou repercussão nas redes sociais e passou a integrar o debate sobre o alcance das conexões de Epstein. O caso ainda não teve todas as suas respostas. As investigações continuam. Muitos pontos seguem sob análise e várias alegações ainda precisam ser confirmadas oficialmente. Mas existe algo que podemos discutir agora, independentemente do desfecho jurídico: idolatria. Vivemos em uma era em que figuras políticas, empresários bilionários e celebridades são tratadas quase como heróis intocáveis. São defendidos com fervor, blindados por fãs e protegidos por narrativas que muitas vezes ignoram qualquer questionamento. E é exatamente isso que enfraquece o debate crítico. Este caso mostra como o poder, influência e prestígio social criam uma aura de imunidade. Não significa que todos os nomes citados sejam culpados, mas significa que ninguém deveria estar acima de perguntas. Ninguém deveria estar acima de investigação. Independentemente do que ainda será provado ou descartado, o ponto é simples: figuras públicas não devem ser tratadas como intocáveis. A história já mostrou várias vezes que poder e imagem pública podem esconder comportamentos muito diferentes do que aparece diante das câmeras. Agora me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Te vejo num próximo vídeo.